A nossa mensagem é sobre fatos que acontecem no nosso meio, nesse mundo, nesse globo que nós temos visto, que Deus criou e nos colocou nele, né? O mundo que nós conhecemos, que chamamos terra e água. Tem acontecido algumas coisas que mexem com a gente, traz medo, traz preocupação, traz mente aquela insegurança que nós não somos nada, e na verdade não somos nada, né? E Deus deixa acontecer tais coisas para mostrar para nós que nós precisamos dele, né? Por exemplo, estamos presenciando já há algum tempo aquela guerra entre Israel e o Hamas, mas na faixa de Gaza. Tem morrido muitas pessoas, muitas crianças, né? Eu sei que tem várias nações, vários chefes de outras nações tentando minimizar alguma coisa, mas são um lado terrorista, dizem que é um partido político, eu não entendo muita coisa disso, só sei que está acontecendo isso. E algumas pessoas estão associando aquela guerra com o fim do mundo, né? Mas não é. Segundo ponto, você deve lembrar bem, final de 2023, também aconteceu um terremoto na Turquia. Matou muitas pessoas, chegou a quase 3.000 pessoas muito rápido. Outras pessoas falaram, olha, é o fim do mundo, tá vendo? Terremoto está acontecendo, né? Decepou muitas vidas, entendemos isso também, deixou muitas famílias órfãs, mas ainda não é o fim. Agora, algumas pessoas estão assistindo alguns vídeos, né, de alguém que coloca lá sobre o Rio Grande do Sul. Olha, está chegando o fim do mundo, está aí, está chegando, isso é o sinal que Deus está dando e tal. Ainda não é o fim do mundo, porque não é dessa forma que vai ser. Sabemos que lá já perdemos mais de 150 pessoas, tem mais de 100 sumido que não apareceu ainda, coisa muito triste, né? Eu imagino seus familiares como estão preocupados com essas coisas, e a gente também preocupa, né? Estamos vendo uma grande mobilização de pessoas mandando um monte de coisa para lá, isso é muito importante, isso é válido, ajudar o próximo, né? Nós temos que fazer mesmo, porque é uma forma de sanar a fome. Aquela dor da perca de tudo vai ser difícil, principalmente famílias que perderam um ente querido, um filho, um pai, uma mãe, e daí por diante, uma coisa muito triste, né? Então, mediante esses 3 acontecimentos que eu falei, existem outros que aconteceram antes, existem pessoas que estão realmente afirmando e dizendo que é o fim do mundo. Mas vamos ver um pouco o que Deus falou sobre o fim do mundo. Nós sabemos que o mundo já foi destruído uma vez, os seres viventes, né? O homem principalmente, animais, porque Deus se arrependeu, lembra da construção da arca, acabou no final, quando as águas baixaram, porque foi total, salvou-se 8 pessoas, né? Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras, e mais os animais que estavam na grande arca, e levou. E Deus falou que não mais ia trazer água sobre a terra para destruir o ser vivente, o homem e outras criaturas, né? Mas o que foi que Deus falou? Em Gênesis capítulo 9, versículo 11, presta atenção comigo. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então, o que nós estamos observando? O que Deus afirmou aqui, que não vai ser água. Não vai usar água para destruir mais a terra. E Deus vai passar toda a antiga aliança, até chegar Cristo, não veio nenhuma resposta como ele iria destruir esse mundo um dia. Você sabe, tanto quanto eu, que os cientistas têm falado que um dia alguma coisa vai acontecer, que essa terra vai pegar fogo, vai ser destruída, alguma coisa ou outra, né? Até certo ponto eles têm razão em alguma direção. Mas nós podemos entender o que o apóstolo Pedro falou, como vai ser agora a destruição. Na segunda carta de Pedro, encontramos estas palavras. Não é que Pedro está aqui querendo assustar eu ou você ou outras pessoas. Pedro não está querendo fazer isso. Então, provavelmente houve alguma pergunta, algum questionamento,
E Pedro vai estar respondendo para estas pessoas daquele começo lá do século, também responde para mim e para você. E eu acho interessante isso. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ele diz bem assim, capítulo 3, versículo 7, né? Estou chegando, vamos lá. Ele diz bem assim, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada ou guardada ou reservada para o fogo, estando reservada para o dia do juiz e a destruição dos homens ímpios. A terra que agora existem. Qual a terra que existe? É essa que nós estamos pisando nela. É essa que deu enchente agora no sul, essa terra. É onde está acontecendo a guerra, lá em Israel, contra aquela faixa de Gaza, né, especificamente contra o Hamas. Felizmente, muitas pessoas inocentes estão também perdendo a vida. E a mesma terra cuja Turquia aconteceu aquele terremoto. Essa terra que existe, né? E tem outros acontecimentos que eu não estou citando aqui. Mas nós podemos observar que tem sido entesourada ou guardada para a destruição da terra e dos homens ímpios. Então começou a abrir um leque. Mas como vai ser a destruição? Eu citei 3 itens aqui. Citei guerra, terremoto e água. A água já descartamos. Não vai ser destruído mais essa terra e nem os seres viventes como foi feito no dilúvio. Já descartou. Deus já falou isso em Gênesis capítulo 9, versículo 11. Agora, em Pedro ele fala que essa terra tem sido guardada ou entesourada para destruição. E ainda, na mesma carta, né, nós podemos observar, no versículo 10 ao 13, ele diz como vai ser isso. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeita. Alguma coisa foi feita um dia, agora vai ser desfeita. Deveis ser tais como que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Percebeu? Não é mais em água, mas agora é um fogo que vai consumir tudo. Um fogo. Aí ele ainda ajuda um pouquinho mais, falando que as pessoas que esperam em Deus, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, onde habita justiça. Então, percebeu? A ideia de ser com água já não vai mais acontecer porque Deus falou. A ideia de ser como um terremoto, podemos observar que faz parte. Imagina quando os elementos abrasados caírem na terra, como a terra vai reagir sobre esse ponto? Ele fala que a terra também vai ser atingida, alguma coisa sacudir a terra. Os elementos abrasados vai ser desfeito, vai ser destruído. E nós podemos observar que não vai ser algo bonito. Então, não vai ser com água, mas vai ser com fogo. Por isso, guerra também nós estamos falando que vai destruir o mundo. Vai isolado. O terremoto, como aconteceu na Turquia, também não é. Agora venha dos céus. Os elementos abrasados derreterão e vão cair na terra. Para quê? Para que possa destruir o que está sobre a terra e a terra também. Olha o que ele diz em Apocalipse. É interessante, eu acho, essa passagem. Apocalipse, capítulo 16, versículo 17 ao 21. Ele diz bem assim, do 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está.
Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, como pedras, que pesavam cerca de 1 tonelada. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Agora estamos falando do último dia do juízo final. Agora sim, agora vai acontecer muitas coisas ao mesmo tempo. Fogo dos céus, nos elementos, aqueles que existem, mais a terra. Mais uma coisa importante. Você percebeu o que Pedro falou? Nós esperamos novos céus e nova terra. Então, aquelas pessoas que estão em Cristo já não vão mais estar nesse sofrimento. Agora vem os homens, a besta fera, o lado maligno, o lado podre do ser humano, o lado que vive no pecado. Então, é mais ou menos isso. O que foi que Jesus falou? Qual deve ser o nosso procedimento para a gente não ser pego de surpresa nesse grande dia? Como vai ser? Em Mateus capítulo 24, que muitas pessoas têm associado à destruição, do templo nos anos 70, com alguns acontecimentos agora, não dá para associar porque lá está falando de uma coisa que aconteceu vindo sobre aquela presente geração, Mas o que Jesus fala depois que contou toda aquela história, ele chega no capítulo 24, no versículo 36, dizendo: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Qual dia? Não o dia de Jerusalém, porque lá eles tinham algum tipo de sinal. Lá eles tinham. Quando vir guerras, rumores de guerras, o profeta Daniel já tinha profetizado sobre isso, E até diz que quem lê entenda, Quando, pois, vires o abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel. Daniel está falando da chegada dos romanos para destruir Jerusalém e o templo. Não ficará pedra sobre pedra. Jesus falou isso. Está falando do templo, que não voltou a ser construído, E agora, podemos dizer que a respeito daquele dia, qual dia? O dia que os elementos abrasados vão vir dos céus. E Jesus falou qual o sinal que ele vai dar? Nenhum sinal. Não haverá sinal na volta do Senhor. Preste bem atenção aqui. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe senão os anjos dos céus, Nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem. Aí ele continua completando o versículo 44, do mesmo capítulo. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nenhum sinal. Não é guerra, não é terremoto, não é chuva, nenhum. A volta final para a volta de Jesus, para buscar os seus, tantos quantos viveram antes de nós e ainda vão viver. Não tem nenhum sinal. Então, vigiai, ficai apercebido. É manter uma vida reta, com decência, com ordem na presença de Deus, para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Porque não tem nenhum sinal. O sinal é ficar vigiando. Vigiai, porque esse dia vai vir de surpresa para todos nós. Por que Deus fez isso? Ele quer que a gente sirva a Ele, sem se preocupar com as coisas que estão acontecendo.
Muitas pessoas têm mania de pegar algo que está acontecendo e associar com a vinda de Cristo. Não faça isso. Coloque a sua vida em ordem. Se tem que se arrepender, se arrependa. Se tem que lavar os seus pecados, lave os pecados. Fique perto de Cristo, observando os seus ensinos, para que você possa converter-se verdadeiramente a Ele, para que esse dia não chegue de surpresa na sua vida. E se porventura acontecer alguma coisa anormal, que viermos perder a vida física, mas estivermos bem com Deus, está garantido a nossa felicidade eterna ao lado de Deus. Mas infeliz aquele que for pego por algum tipo de acidente, seja ele terremoto, seja ele a guerra, seja ele com água ou qualquer outro, se a vida dele não está em ordem em Cristo, então o prejuízo é muito grande, porque não há mais possibilidade dele voltar atrás e mostrar o seu arrependimento e colocar a sua vida em ordem. Esse deve ser o nosso cuidado. Viver um dia após o outro, vigiando e esperando a volta do Senhor. Porque Ele vai nos tirar e vai nos livrar desse sofrimento que vem sobre toda a terra, sobre esse globo que nós conhecemos inteiro. Que Deus nos ajude e nos abençoe, para que a gente não seja pego de surpresa. Então vamos vigiar e esperar a volta do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Se você já é inscrito em nossa página, continue sendo o mensageiro do Senhor. Pode enviar essa mensagem para quem você quiser. Se você ainda não é inscrito, só está visitando, seja bem-vindo. Se tem desejo de receber novas notificações quando eu estiver postando novos vídeos, fique à vontade para se inscrever. Não paga nada. É de graça a mensagem do Senhor para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre.